E o mercado continua amarrado. Apesar disso, a Lunk deu uma puxada extraordinária e ela vai ser o foco hoje da nossa análise. Mas antes, quero passar rapidamente nas bolsas americanas e também no Bitcoin para a gente ver o que tem de potencial para os próximos dias, tá bom? Quiçá semanas, porque quando a gente olha o gráfico de dia, não tem muito ali, só enrolação. Mas quando a gente olha o semanal, ali tem a resposta, tá bom? Vamos começar aqui, mas antes, lembrando que essa análise é uma análise educacional e que de forma alguma é indicativo de investimento. É apenas a minha opinião subjetiva que eu estaria compartilhando com vocês. Lembrando aqui que nosso gráfico está simples, né? Porque tenho que renovar aí as minhas licenças junto à TradingView. Então, por enquanto, a gente vai na análise técnica raiz para o desgosto daqueles que entendem a leitura de indicadores e para a satisfação daqueles que acham que indicador não é nada, né? Vamos começar aqui, olhando rapidamente, a gente está vendo aqui, ó, o movimento do mercado da SP500. Repare só que depois dele subir aqui, ó, 3 semanas em seguida, né? Olha só, 1, 2, 3 semanas em seguida, as últimas 2 semanas ele simplesmente não consegue se mexer. Pode ser que a gente veja aqui um pullback, quem sabe para a média de 8 azul, para depois seguir-lhe para cima. Só que aí, quando a gente olha esta janela aqui, quer ver? Ó, deixa eu pegar essa janela aqui da queda com essas altas que a gente está vendo. Olha aqui, ó. Olha como é que a queda foi disfarçada, mas volumosa. Perceberam? Deixa eu mudar a cor aqui. Olha como é que a queda foi disfarçada, porém volumosa. Perceberam isso daí? E aí, quando a gente vê a compra foi acelerada, desvolumosa, ou seja, sem volume, tá? E repare só que rapidamente este volume aqui detonou este volume acumulado aqui e já entrou em campo negativo. Repare que este volume positivo aqui meio que neutralizou o volume acumulado negativo, mas ele não conseguiu ainda mostrar forças positivas, assim como aconteceu antes, né? Vamos voltar aqui. Olha só, um volume negativo neutralizou rapidamente o acumulado positivo e já gerou movimento forte negativo no acumulado do volume. Quando a gente olha este volumão aqui, ele tudo bem que está neutralizando de levemente o volume negativo acumulado, mas ele não consegue criar volume positivo. Isso aí é uma coisa que nós temos que ficar atentos. Afinal de contas, a gente tem aquela máxima lá dos princípios da teoria de Down. Se eu não me engano, é o quinto princípio, né? Cada um coloca numa ordem aí, mas eu acho que, se eu não me engano, no meu curso está no quinto princípio, teoria de Down. O volume precisa confirmar o preço. E teoricamente, nós não estamos vendo isso aqui, certo? E olha que nós estamos olhando o volume natural, que são as barras escuras, e nós estamos olhando o volume acumulado, que são as barras mais claras, né? Então, assim, note como as coisas vão acontecendo aí. Tá? Então, bora ficar de olho nisso daqui. Quero chamar atenção no SP. Olhando rapidamente aqui na Nasdaq, vamos ver o que a Nasdaq vai mostrar para nós. Repare que a Nasdaq está no mesmo formato da SP500. A diferença aqui é que a SP500 está com um movimento muito fraco essa semana, mas a Nasdaq está com um movimento inicialmente tranquilo, negativo. SP ainda está positivo, mas aqui está negativo. E nós tivemos o quê? Diferentemente da SP, nós tivemos 4 barras puxando para cima e agora a gente vê a queda. Também, diferentemente aí da SP500, se nós pegarmos essa queda com essa alta, aí sim agora a gente vê a diferença, né? O que nós não vimos na SP, nós estamos vendo na Nasdaq, ó, uma queda relativamente tranquila com um volume interessante. Aqui, um volume de alta monstruoso com um volume apetitoso aqui. Quando a gente olha para o acumulado, houve aí, ó, já estava meio que neutralizado o volume positivo, cresceu aí um volume negativo, mas não foi nenhuma Brastemp. E aí veio
o volume positivo, ele neutralizou rapidamente e já criou aí um acumulado positivo. Ou seja, parece que a Nasdaq está puxando melhor. E aí eu entro com aquela máxima que vocês têm que ter na cabeça, tá? Das 10 empresas que puxam a SP500, a Dow Jones e a Nasdaq, pelo menos 5 a 7 delas são de tecnologia, ok? E aí isso pode explicar por que a Nasdaq puxou mais forte, porque lá nas outras estão contaminadas com as demais empresas que não são as 10 mais. E aí ela tem um balanço um pouco mais fraco. Aqui não. Aqui a gente está vendo puramente tecnologia. Então ela deu aquela puxada maior. Mas está cedendo, olha só, no primeiro nível aqui, ó. Aí é de se esperar. Lembra? Bateu no primeiro alvo, ele dá aquele recuo para ir buscar o segundo alvo. Então aqui, ó, a gente tem esse pivôzinho menor que foi lá para cima e aí depois eu peguei este pivô maior que projeta acima ou juntamente com o alvo 2 da projeção menor, eu tenho o alvo 1 da projeção maior, o que poderia levar a Nasdaq ainda para níveis mais altos no alvo 2 da projeção 2, tá bom? Então, resta nos ver o que é que vai acontecer, se esse pullback está acontecendo essa semana aqui na barrinha vermelha pequenininha, é um pullback tranquilo, de boa na lagoa, que pode voltar saudavelmente aí na casa de, vamos arredondar para ficar bonito, né? Ou 60 mil, 26 mil ou 26.100. Deixa nessa faixa aí, é um pullback saudável para depois ele seguir com 90% de chances de buscar os próximos alvos, tá? Mas nós temos que ficar atento com o volume, que nós vimos que a SP500, que é o grande bumbo do mundo, né? Ele é que toca o rock do mundo, ele não está ainda mostrando vontadinha de ir. A Nasdaq está mostrando. Então, de repente, a Nasdaq contamina positivamente, a coisa vai, tá? Mas, de novo, a gente tem que ficar atento com esse pullback está acontecendo. E para fechar a conta, a Dow Jones, olha só, a Dow Jones também tem as empresas de tecnologia, mas também tem a contaminação dessas empresas pelas outras da Dow Jones. E aí o que acontece? A gente não vê um desempenho na Dow Jones tão bom quanto na Nasdaq. E por acaso é a pior de todas, porque não houve a superação do topo anterior. O que não é uma coisa muito buena, mas também não é nenhum desespero assim, tá? Vamos dar aquela analisada forte aqui agora nos volumes, né? Vamos pegar aqui quando começou a queda e essa alta de agora. Olha aqui, ó. Nós já tínhamos aqui uma queda acontecendo aqui, ó, né? Deixa eu mudar de lado. Aqui, ó, nós já tínhamos uma desistência aí do volume acumulado. Aí teve, diferentemente das outras duas, uma queda substanciosa aqui, ó, substancial, né? Aqui negativo, que gerou um volume de responsa negativo e que acelerou a queda e gerou um movimento negativo acumulado no volume, ok? E aí nós tivemos, assim como na SP, 3 barras suculentas de alta, mas cadê o volume que deveria estar aqui representando essas 3 semanas de pedalada forte para cima? Não teve, e pior, não conseguiu nem fazer cócega no volume acumulado negativo. Ou seja, parece que tem gente trocando de mão aqui as suas posições, hein? Então, muita calma nessa hora aí. Então, quando a gente olha a parte do volume e o topo, o segundo topo menor que o primeiro topo, isso liga para nós um alerta. Liga para nós um alerta que tem alguma coisa errada que não está certa, tá bom? Então, dito isso aqui das bolsas, fechamos essa análise, porque gostando ou não, acreditando ou não, o mercado anda conforme essas aí. Mercado de cripto, mercado que você quiser, anda conforme essas aí. Então, nós estamos vendo discrepâncias, Dow Jones mostrando que tá feio o negócio, o SP dizendo, eu tô em cima do muro, e a Nasdaq dizendo, eu tô animado. Mas lembrando,
As empresas de tecnologia da Nasdaq estão pedalando puramente ali. Já na SP500 e Dow Jones, elas estão pedalando contaminadas com as empresas de não tecnologia. E aí elas acabam não tendo a mesma performance da Nasdaq. Portanto, a gente pode ter um falso positivo nessa leitura e vamos tomar muito cuidado aí. Seguindo adiante aqui, a gente vai agora para o BTC. Olha o que nós temos no BTC. Ó. Com a minha turma aqui, eu tracei aqui esse canalzinho no BTC. Repara que eu estou fazendo todas essas análises num gráfico semanal. Eu já estou falando isso, já tem pelo menos uns 2 vídeos. O diário não tem mais nada para entregar para nós, a não ser ruído. Tá? Se continuar dessa forma, daqui a pouco nós vamos ter que ir para as 2 semanas que está marcado lá em cima. Tá bom? Nós vamos ter que ir para 2 semanas de análise ao invés de ficar na visão de uma semana, porque o mercado está naquele negócio, vai, não vai, acaba indo no fundo, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos, ó, olha os movimentos que nós temos aqui. Nós tínhamos a queda, bandeira, queda. O que nós estamos tendo aqui? Bandeira, sugerindo o quê? Queda. Queda seria até a média de 200 ou até o fundo desse canal de suporte que nós temos aqui embaixo, ou pior, até ainda mais embaixo. Não dá para a gente saber, mas vamos ficar de olho. Olha só, olha como vem respeitando esse canal aqui. Eu desenhei semana passada ou retrasado, eu não lembro se foi com essa barra ou com essa barra, mas eu desenhei já tem alguns bons dias, tá? E olha como que ele tocou lá em cima e já nos entregou esta semana uma barra negativa no Bitcoin. Portanto, respeitando esse canal que foi desenhado aí e mantendo caracterizada a bandeira de alta com implicância baixista, como nós havíamos visto aqui anteriormente, tá bom? E aí, ó, eu fiz uma projeção. Caso essa bandeira se confirme, ok? A gente pode vir aqui na casa de 60 mil, que seria a média de 200, mas teórico, ou por que não dizer mais ou menos que número que é esse aqui? Esse aqui é aqui, ó. Não, eu tinha que clicar aqui, ó. Aí, ó, olha lá. Aí nós temos aqui, ó. Então, 60 mil, né? Se eu colocar a marcação aqui, ó. 60 mil, que é a média de 200, ou 60, que é a média de 200, ou aqui o fundo do canal, que é 53.500, ou o primeiro alvo da queda, que é 50.100, e pior ainda, o segundo alvo da queda, que é 44 mil. Como a gente está vendo o volume, ele cresceu para cair e agora ele está subindo, então assim, e a gente sabe que o padrão é negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, então a gente deve ver o quê? Um positivo. Mas será que é um positivo para buscar a média de 20 e fazer um pullback menor, fundo mais alto, para depois ir embora? Aí nós temos que aguardar. Gráfico semanal, tudo pode acontecer. E pior ainda, demora muito. E é o que eu falo. Nós estamos entrando na Copa do Mundo. Lembra, sempre temos um pivô de crise antes da crise, certo? E aí a gente vê aquela alta insana que é a saída dos grandes caras antes da grande queda. Eles não vão fazer nada, na minha tese, tá? A minha tese, a minha teoria aqui eles não vai acontecer nada antes da Copa do Mundo dos Estados Unidos, né? Porque a gente já sabe que está tendo um espalhamento de coisinhas, né, que podem causar pandinhas aí, né, pandinhas 2.0. Então, esta vai ser a nova e repetida culpa. Ah, meu Deus, olha o que aconteceu com a economia. Na verdade, a gente sabe que não é, certo? Eu cantei essa bola em 19 e 20, estou gritando essa bola agora para nós, tá? Então, provavelmente até junho não aconteça nada e uma possibilidade é a gente ver uma Enrolation Society aqui nesse movimento dentro do canal aí, tá? Então, vamos ficar atento o desenrolar lá do conflito do Irã, tá? E para fechar a conta da análise básica, a gente está aqui, ó, na BNB, que é o nosso GPS, que é o GPS do Bitcoin. A gente está vendo aqui, ó,
que não está havendo tanto fôlego de desmontagem do volume negativo, muito pelo contrário, parece que ele está indo para crescer de novo para baixo, o que sugeriria mais uma queda, quem sabe, para buscar o fundo aqui desse canal vermelho, tá bom? Então, bora ficar atento aqui, porque lembre-se, a BNB é a moeda da Binance, que é a maior baleia do mercado. Portanto, o que vai acontecer é, se ela ver que vai cair, ela vai vender tudo e isso aparece na Binance Coin. E aí a gente já sabe que o mercado vem para baixo. Se ela não fizer nada, vai ficar na lateralização. A gente sabe que o mercado está morno, tá bom? Então, muita calma nessa hora. E para fechar nossa conta aqui, bora lá para a Lunk. Olha, a Lunk deu uma disparada monstruosa ontem. Deu uma parada ontem, não, semana passada, né? Deu uma disparada aqui. E aí sim nós temos que buscar o recurso aqui do diário, que é para pegar esses movimentos menores. Aí eu vim aqui e mostrei para minha turma o seguinte aqui, ó. Olha onde nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui nesta região aqui de suporte e resistência aqui, ó. Daqui para cá, puxa para trás, olha aqui, ó, como é que todo mundo ficou preso nesse nível aqui. Vou dar uma escurecida aqui porque não tá, olha aqui, ó. Nós estamos nesse nível aqui. Então, eu comentei com a galera, ó, ele pode subir, ó, ontem ele estava parado aqui, hoje ele resolveu dar uma quedinha, quer ver? Vamos para os 15 minutos aqui. Aqui, ó. Ontem aqui, a hora que é essa hora aqui, ó. Aqui, ó, foi o horário da live de ontem. Tava nesse ponto de alta aqui. Aí o que eu sugeri pra galera? Falei, ó, deste ponto que ele tava mais ou menos aqui, não era o topo total, até aquela linha do meio da região de resistência aqui, ó. Olha lá, nós temos ali 7 pontos, 7%, 7,5% de alta ainda poderia acontecer ali, levando a nossa Lunk na casa de 76, 78, ok? E aí, mas parece que ela já entregou o ponteirinho a cá e está indo aí pedir benção para a média de 200, mas isso é no 15 minutos. Vamos dar uma olhadinha num gráfico maior para a gente sentir o drama lá. No 1 hora já é pedir benção para a média de 20 com a Bollinger inferior. E olha como é que ela está descendo, não só com vontade, mas com volume. Então o povo está entregando. Agora, a pergunta, deixa eu fechar aqui, ó. A pergunta é, ela está repetindo, ela vai repetir estes movimentinhos aqui meia pedalada, deixa eu limpar aqui, estes movimentinhos aqui de queda meia pedalada, ou ela vai fazer algo um pouquinho mais suculento. Então, é isso que nós temos que ficar de olho aqui, e aí vocês estão vendo, não há indicadores para refinar a nossa análise. É nessa hora que o indicador entra. Vocês estão entendendo a aplicação do indicador? E eu não canso de falar aqui. TradingView é o lugar que melhor te proporciona indicadores. Eu tenho esses indicadores paralelos em outras plataformas, mas não com a qualidade, com a quantidade e com a leveza, digamos, que eu tenho aqui. Então, nós temos uma ferramenta extraordinária para aprender a usar indicadores, não para ele falar compra e vende, é para ele falar qual é o complemento refinado do contexto. Entendeu? Vocês estão vendo, tá faltando aqui. Nós estamos vendo um macro movimento, nós estamos vendo price action, mas faltou o indicator action. Eu falo com vocês aqui. Então, se você ainda está na dúvida, não tem como ter mais dúvida, né? A gente poderia estar lendo aqui que essa volta pode ser muito mais forte. Pegando esse pivôzinho rápido aqui da Lunk, ó, a gente vê que ele pode ir até aqui, ó, primeiro alvo cravado em La Unita, média de 20. Segundo alvo, um pouquinho mais baixo, que pode ser aí uma violinada, tipo essa barra aqui, ó, só que invertida, né? Dá aquela assim, ela vem, toca com o corpinho bonitinho, ela vai, desce assim, ó, pá, pum, e volta, entendeu? E aí, então, ela contempla os dois alvos aqui e, quem sabe, retoma-lhe a nova alta. Mas repare que ela já veio uma vez
não conseguiu, já veio uma segunda vez levemente mais baixo, não só não conseguiu ultrapassar essa região, como ela voltou com mais vontade. Então, vocês reconhecem esse movimento? Topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Reconhecem esse movimento? Bora ficar atento aqui. Mas, de novo, estamos numa hora, isso dá e passa. Portanto, o gráfico de uma hora, o gráfico de um dia é melhor. Só que aí eu trago a leitura do Price Action para vocês. Olha só o que a gente está vendo aqui, uma baita de uma top tail no diário, ou seja, isto daqui pode ser um prenúncio de que a alta acabou pelo menos neste momento, tá certo? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pega e projeta esta alta deste fundo até o topo aqui, certo? Deixa eu trocar isso aqui para uma linha azul, ok? Não, ao contrário. A gente vai fazer de cima para baixo, para a gente ver o tamanho da correzione que a gente pode ver. Deixa eu ver aqui se eu tenho retração aqui, ó, retração azul. Olha lá, ó. Ele está quase batendo na região de 33%. Olha aqui, ó. Tá quase batendo na região de 33%, o que nos daria 90% de capacidade de retomada de alta, ok? E aí, caso contrário, descer até os 50 aqui é plenamente aceitável. Inclusive, é uma região meio que de suporte mesmo, né? Totalmente aceitável. E aí ele retoma aí com mais ou menos 60% de chance de alta, ok? Então, vamos ficar atento com isso daí, porque é uma coisa muito buena. Se você está vendo essa parte do vídeo, é porque você está no TradeWiser, é porque você está na TradeWiser do YouTube. Eu dei aqui os comandos da canetinha e ela simplesmente desligou a gravação do TradingView. E aí aqui eu emendei os dois para fazer o complemento. Então, aqui, como sempre, aqui no YouTube, o conteúdo é sempre mais completo, tá bom? Então a gente tá vendo esse movimento aqui. Agora vamos fazer um teste aqui, ó. Daquela pernada anterior até aqui, ó, certo? Ou seja, do mesmo fundo, só que até esse topo. O que ele fez aqui, ó? Olha o que ele fez aqui, ó. Ele veio pedir benção, olha lá, ó, no 50% de retração que foi nesse ponto aqui, ó. Olha lá. Pediu benção 50% de retração, o que nos dá 60% de chance de alta, e olha o tanto que ele subiu. Tá certo? Então, veja que o negócio funcionou. Por outro lado, eu quero também medir para vocês a projeção usando o pivô. Vamos colocar ele em vermelho para ficar diferente, né? Onde é que está o vermelho aqui? Tá aqui, ó. Olha lá, ó. Olha o que ele fez aqui. Ele veio na barrinha verde, ele pegou o primeiro alvo, na barrinha vermelha ele quase pegou o segundo alvo para retornar. Ou seja, não foi tão assim. Agora, se a gente ignorar aquela barra vermelha e puxar para a barrinha verde, ficou quase lá, mas também não mudou muita coisa não, né? Então assim, ó, veja só que a coisa tá indo. Agora, eu quero chamar uma coisa uma atenção para vocês. Repare isso daqui. Repare o volume como é que tá. Tá, vamos fechar aqui para você sentir o drama, ó. Repara aqui, ó. O volume subiu, estourou, certo? Aí o volume corrigiu. Aí o que aconteceu? Ele subiu de novo, ele retomou. Aí ele corrigiu, caiu. Aí ele subiu para quê? Para não deixar cair, ele se manteve. Aí ele subiu. Aí ele caiu, corrigiu. Aí ele subiu de novo para quê? Para tentar se manter. E aí o que ele fez? Pegou e fechou essa, mas olha como é que o volume está caindo muito forte aqui, tá? Então, provavelmente, nessa ponta da Lunk, nós devemos ver, sim, uma correção. Olhando esse cenário desta forma, as chances dela vir buscar aquela linha do meio da região de resistência está cada vez menor, que é aquela região que dá para a gente mais 7% de alta antes de um pullback mais possível. E na verdade, dessa vez não foi possível. Ele já tá, este dia de hoje, ele já está tomando uma volta. Agora, para fechar nossa conta dessa análise, vale a pena lembrar o seguinte: se nós estamos vendo o dia todo, né? Durante a madrugada ele subiu,
deixou aqui a sombra superior e agora de manhã ele está caindo. Se ele continuar nesse movimento até o meio da tarde, para o finalzinho da tarde, a probabilidade de subir de novo, que seja para o ponto de abertura do dia de hoje, né? Ou seja, neutralizando o fundo que ele está fazendo e deixando uma barra de dúvida, a probabilidade, então, do preço subir a partir das 7, 8 horas da noite é grande, caso ele se mantenha com esse perfil até esse horário. Por quê? Porque geralmente, aproximando das 8, 9 horas da noite de Brasília, horário de Brasília, ele sempre tende a inverter o movimento que ele fez durante o principal movimento que ele fez durante a parte da tarde que se aproximou do início da noite, tá bom? Fica a dica aí para você, quem sabe não dá para fazer um tradezinho aí interessante. Leva aí para sua análise e veja se tem o perfil que você busca para isso daí. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado dessa análise. Perdão aí pelo corte que teve aí do vídeo, infelizmente não foi proposital. É esse teclado que toda hora quando eu estou mexendo aqui, ele acaba causando efeito colateral em outros aplicativos e pela primeira vez ele fechou a minha gravação no TradingView, infelizmente. Aí eu não consegui concluir com essa leitura aqui do Top and Tail, tá bom? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa análise. Se vocês gostaram, sapeca aquele like bacana aí, pega o link, joga pra galera, chama todo mundo pra dentro, tá bom? Com essa análise na mão, agora é showtime. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.